Olá, eu sou a Luana, eu sou aluna da Estácio, do curso Pedagogia, e eu estou aqui para apresentar o meu PCC. PCC é a prática como componente curricular e é da matéria de educação especial. Eu estou aqui com o João, é um amigo meu, e ele é professor. Ele já trabalhou com alguns alunos, né, especiais. E aí a gente vai bater um papo aqui, vou fazer algumas perguntinhas e vai ser bem esclarecedor. João, qual que é a sua formação? Fala um pouquinho de você para a gente. Bom, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer pela honra desse convite e é muito bom estar participando para falar de um tema tão importante que é educação, considerando aí esse contexto, né, de uma educação mais inclusiva. Bom, eu sou engenheiro de formação, eu tenho uma carreira mais voltada para o mundo corporativo, porém, a gente fazem cerca de 6 anos que eu leciono, mais voltado com educação profissional e socioeducação. Então, a minha formação, essa informação nessa área de engenharia, também tem formação na área de teologia, especialização em docência e educação de jovens e adultos, tá bom? Legal. Na área de educação especial, você tem algum curso específico? Isso, bom, eu tenho uma formação em licenciatura para educação profissional, que aborda um pouquinho de educação inclusiva, na educação especial. Eu tenho também a especialização em docência, que aborda um pouquinho a questão, mas eu acho que o curso que abordou mais esse tema foi mais a educação de jovens e adultos, que eu fiz pelo Centro Paula Souza. O SENAC, que é a instituição que eu atuo, ela tem várias formações que acontecem tanto presencial como de forma remota, ainda mais nesse contexto, que aborda esse tema. Tem vários documentos institucionais que aborda esse tema por ser um dos valores da instituição, tá? Mas essa educação de jovens e adultos abordou mais esse tema de educação inclusiva, né? Legal. E me fala uma coisa, quais as características, né, necessidades que são específicas desse aluno, né, que inclui essa turma? O que que ele apresenta, essas características? Bom, são várias características, né? Pelo menos assim, na minha experiência, eu já lidei com os jovens com déficit de atenção, isso em várias turmas, em vários contextos. Eu venho de experiência, por exemplo, em educação, em socioeducação, quando eu lecionei para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa nos centros de internação da Fundação Casa. Tinham bastante jovens ali com déficit de atenção, a gente via que eles tinham essa dificuldade de aprendizagem. A gente sabe que tem algumas questões assim que dependem muito da disposição do jovem, mas tem situações que a gente percebe ali que é algo com necessidade mesmo de um acompanhamento mais médico. Então, e aí, voltando para o Senac, ele tem um programa chamado PET Trampolim, que é Programa de Educação para o Trabalho, que é focado só em alunos com necessidades especiais, com deficiência intelectual. Então, tem alunos com autismo, com síndrome de Down, alunos com diversos tipos de deficiências que a gente TDAH, são vários tipos mesmo, porque a gente sabe que há muita diversidade também nas Sim. como são caracterizadas essas deficiências intelectuais. Então, todos esses que eu falei, esses poucos exemplos, eles trazem um perfil de aluno que a gente precisa trabalhar para melhor conseguir sucesso no ensino e aprendizagem e para incluir este aluno junto com os demais. Olha que bacana. Alguns exemplos. E como que você faz para realizar essas adaptações aí, né, para planejar a sua aula quando tem algum aluno, né, especial? Então, aí a ideia é justamente trabalhar bem a inclusão e aí, na etapa de planejamento, considerar esse perfil de aluno. Então, é importante que a gente, de forma prévia, a equipe de professores
tenha esse perfil deste aluno para poder planejar as atividades. Trabalhar ali atividades usando lúdico, usando dinâmicas, usando como estratégias o desenho, trabalhos manuais. Qualquer conteúdo é possível de ser adaptado, não perdendo de forma alguma a qualidade e o objetivo de aprendizagem, mas trabalhando bem focado na necessidade daquele aluno. Então, isso é muito presente nas etapas de planejamento, com base nesse perfil de aluno, é meio que um trabalho de formiguinha mesmo, de mapear ali a, a diversidade que tem naquela sala para poder pensar, seja em dinâmica, seja numa atividade de laboratório, por exemplo, esse perfil de aluno, assim como os outros, ele também passa por uma aula de laboratório, uma aula de informática, uma elaboração de texto. E aí, para sensibilizar, dá para trabalhar vídeo, dá para trabalhar filme, dá para trabalhar desenho, dá para usar muito o lúdico, o que está muito presente agora, a gamificação, trabalhar certos conteúdos através de jogos ali. Então, tudo isso ajuda bastante para poder envolver esse aluno para que não haja nenhum tipo de exclusão, né? Que haja realmente uma total inclusão, né? Nossa, que bacana. Então, você já praticamente respondeu, mas esses alunos, os alunos, né, que são considerados normais, com os especiais, têm essa interação dentro da sala de aula? Bom, assim, há uma interação sim, né? É claro que talvez no primeiro momento, se for uma sala cuja maioria sejam alunos que não apresentam nenhuma diferença no aprendizado, porque do ponto de vista pedagógico, não tem essa questão. Eu acho que hoje em dia, do ponto de vista humano, a gente não faz mais. Na nossa época, lá, talvez mais a minha época, que acho que você é mais jovem que eu, lá da minha época tinha lá, né, uma classe especial, entre aspas. Hoje, acho que graças a Deus por isso a gente trabalha sempre com a diferença entre os alunos, e aí, se a gente percebe, por exemplo, tem poucos alunos com alguma necessidade específica e outros alunos que não têm tanta dificuldade ou não precisa de tanta adaptação, nós precisaremos trabalhar ali uma inclusão mesmo, uma interação da turma, com bastante equilíbrio nas atividades, para envolver, para chegar num equilíbrio, trabalhar todos os alunos, tentar nivelar a sala realmente. A gente sabe que isso é complexo, mas é bem possível através e trabalhando também ali para que um aluno aprenda também uns com os outros, né? Porque faz parte do processo também ali a socialização do conhecimento, saber lidar uns com os outros. Então, dependendo da quantidade de alunos que precisem de alguma adaptação, trabalhar essa interação para nivelar mesmo a sala, partindo do conceito que todos em algum nível, tem facilidades para determinadas atividades e outros talvez vai precisar de uma atenção maior. Mas, no geral, é possível sim nivelar essa sala para que todos trabalhem juntos. Esse é o objetivo. Legal. Isso é bom para que não ocorra a exclusão, né, de nenhum aluno dentro da sala de aula. Isso. Bacana isso, né? Você acha que hoje em dia o recurso vocês tentam ao máximo, né, investir ali? Vocês Uhum. acham que hoje os recursos, no geral, são adequados para esses alunos? Então, onde eu estudo, né? Onde eu leciono atualmente, eu já lecionei na ETEC, por exemplo, né? Atualmente eu leciono no Senac. O Senac é uma instituição que ela tem inclusão entre os seus valores, então ela trabalha bem esse aspecto, ela tem recursos para isso, tem laboratórios para isso, o que muitas vezes não é uma realidade de uma escola, talvez uma escola pública, uma escola com os recursos que depende do governo e tudo mais, seja mais difícil. Mas voltando para a minha experiência, nesse perfil de público, eu tive total suporte da instituição, né? Um laboratório, se eu precisar de um computador, talvez com uma fonte maior, era possível. Se eu Facilita. precisava de um recurso diferente para poder trabalhar com os alunos, eu podia solicitar. Então, eu penso que um professor que trabalha numa instituição que talvez dependa mais do governo e precise de mais recursos, talvez ele tenha mais dificuldade. Mas no meu contexto, eu sempre tive esse total apoio. E aí acho que a grande lição né, que a instituição, que a coordenação,
ela dê total suporte para o professor planejar essas atividades para que seja possível trabalhar bem com o aluno que tem essa necessidade. Vou dar um exemplo também. A Biblioteca São Paulo, aqui na Zona Norte de São Paulo, ali próximo do metrô Carandiru, ela tem uma série de equipamentos que podem ser usados gratuitamente para fazer uma aula, uma vivência ali de uma atividade externa. Eu acho fantástico a quantidade de recursos que tem ali para que seja possível trabalhar. Então, talvez um professor que esteja assistindo esse vídeo, puxa, não tenho recurso, a minha escola não me apoia e tudo mais e tal, promova uma atividade em parceria com bibliotecas, com espaços externos que tenham esses recursos, para poder a gente buscar ali soluções. Mas voltando, é importante sempre ter esse apoio da escola, do governo, para que seja possível fazer um trabalho mais inclusivo seja, né? É importante. Uhum. Que bacana essas dicas. E deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Vamos lá. Você acha que tem essa parceria, professor, aluno, Uhum. equipe pedagógica e a família do aluno aí? Você acha que tem essa inclusão de ambas as partes aí para ajudar o aluno? Tem que ter, né? A gente busca sempre aproximar bastante, a gente chama esses atores, né? Escola, família, a área pedagógica, o pessoal do apoio. Na minha experiência, nós sempre estivemos dispostos a trabalhar bastante este apoio. Então, sempre foi positivo. Às vezes, para alguns casos específicos, é mais difícil envolver tanto a família. Por exemplo, se a gente voltar lá com base na minha experiência, no contexto, por exemplo, daqueles jovens que têm esse perfil, mas que estão, por exemplo, cumprindo uma medida socioeducativa na Fundação Casa. É mais difícil Tá. você contactar, trazer a família para perto. Agora, num programa de socioeducação ou no programa aprendizagem, também é uma outra área que eu atuo, um contato com a família, é possível. Às vezes a família dá bastante suporte, só que em outros aspectos, às vezes é um pouco mais difícil. Então, trabalhando ali essas dificuldades. Quando a família não é tão presente, a gente precisa estabelecer este laço para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível. Da parte da escola, da instituição, em todas as minhas experiências, sempre tive um excelente apoio da coordenação, da equipe de professores, de forma favorável. Em alguns casos pontuais, foi mais desafiador ter o apoio da família, mas a gente sempre buscou, porque só assim dá para fazer um trabalho excelente, né, com o apoio de todos que fazem parte ali, da vida do nosso aluno, né? Seria o interessante, né? Isso é bom, né? Porque ajuda no desenvolvimento desse aluno, ele se sente mais acolhido, né? Isso. Mais preparado para enfrentar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, existe o preconceito, então esse Uhum, conjunto, né? Essas parcerias ajuda até no desenvolvimento dele, isso é muito bom. É, Como uma avaliação, tá, da aprendizagem do aluno com necessidades uhum. especiais, ela é realizada? Como que é avaliado esse aluno? No seu caso, os alunos que você tem, que você já teve, como que vocês fazem para avaliar? Uhum. Bom, nas instituições que eu trabalhei, né, já citei aqui ao longo desse vídeo, nós sempre trabalhamos aquele conceito daquela avaliação que faz parte do processo do ensino e aprendizagem, né? Então, assim, não é aquela avaliação que acontece só na prova ou só em alguns momentos pontuais, mas a gente procura trabalhar o conceito amplo de avaliação, ela acontecendo o tempo todo. Uma atividade, o aluno foi submetido a uma atividade. Então, nesse momento, enquanto essa atividade está executando aquele processo de desenvolvimento através daquela situação de aprendizagem, ali já está sendo apresentada uma avaliação naquele momento. E aí eu acredito que essa é a forma ideal de se avaliar, porque naquele momento dá para se estabelecer a aprendizagem, aquilo que precisa melhorar, os aspectos positivos, os pontos a desenvolver. Então, é uma avaliação que sempre acontece durante o processo. E isso se aplica a tudo, seja uma atividade externa, seja uma atividade que envolva ali uma ludicidade, uma gamificação, não importa. Os alunos estão passando por aquela atividade e aí automaticamente, através daquela situação,
nós fazemos a avaliação. Então, isso sempre funcionou, a avaliação fazendo parte do processo de ensino e aprendizagem. Bem interessante. São diversas formas, né, de estar avaliando. Tem várias formas. E a gente já vai terminar com mais uma perguntinha. Quais são os Uhum. maiores desafios aí, né, que é enfrentado pelo professor nessa construção de uma proposta inclusiva de educação, João? Uhum. Eu acho um dos principais aspectos é essa questão acho que a importância da formação do professor. É importante o professor ter cada vez mais contato com os tipos de deficiências, com as especificidades dos alunos, ter mais conhecimento, ter mais estratégias em mãos para poder trabalhar com este aluno. Eu acho que isso, com capacitação, com formação, treinando este professor, submetendo ele a oficinas em que ele consiga ali ter algumas vivências, algumas cartas na manga, ter ali um banco de estratégias de ensino-aprendizagem para poder aplicar. Então, eu citaria a formação como importantíssimo, é um desafio para o professor ele ter contato, porque muitas das vezes o tema inclusão ele é abordado sobre outras óticas de inclusão social, mas a gente vê que precisava falar mais sobre a inclusão de pessoas com deficiências, sejam elas deficiências físicas ou até mesmo deficiências intelectuais, que são aquelas que a gente sente mais ali Sim, no processo. Um aluno que tem uma dificuldade de leitura, tem uma dificuldade de interpretação, tem uma dificuldade na fala, se isso é algo que envolve uma questão mais médica ou simplesmente uma adaptação de atividade é suficiente. Então, eu entendo que essa capacitação do professor e a escola trabalhar mais temas voltados para deficiências intelectuais, exemplificando, isso vai ajudar muito o professor ele se preparar para atender da melhor forma possível este aluno, incluí-lo e desenvolver um bom processo de ensino e aprendizagem. Na minha visão, seria basicamente esse o grande desafio nessa área. e é bem legal, né? Os professores eles precisam se capacitar, porque hoje é lei, né? Esses alunos com alguma de educação especial Uhum, estarem em escola regular, né? Numa sala regular junto com outros alunos. Hoje eles já não são mais separados. Então é bem interessante os professores estarem se capacitando, fazendo cursos, né? Se atualizando, porque infelizmente cada vez uhum, mais irá aparecer, né? Alunos assim, né? E a gente tem que ter esse preparo para conseguir lidar com eles e com a uhum. sala, saber lidar, né? João, E é bom que esse aluno esteja, né? É bom que esse aluno esteja, que a família confie na escola, que faça uma parceria para a gente poder empoderar esse aluno e prepará-lo para o mundo do trabalho, para a vida. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? é verdade. João, eu quero te agradecer, foi muito bom esse nosso bate-papo. Obrigada pelas dicas, foi muito edificante. Eu já tinha falado para você que foi uma das matérias que eu mais gostei, né, dentro da pedagogia, é algo que eu gosto e eu acho que é o caminho que eu vou seguir, da educação especial. Eu me sinto bastante tocada. Então, eu quero te agradecer de todo o coração. Obrigada aqui por, né, ter tirado um tempo com a gente, ter esclarecido, ter dado dicas. Obrigada de coração. Quer falar mais alguma coisinha? Quero agradecer, parabenizar você pelo trabalho, pela formação, e se cada vez mais professores olharem para este tema com este acolhimento, e para todos os perfis de alunos, até mesmo aqueles alunos que estão em condições mais de vulnerabilidade, nós cresceremos muito e alcançaremos este público que ele tem um número significativo. Tá? Todo número em educação ele é significativo, e quanto mais crianças, jovens, até mesmo adultos, nós atendermos com este perfil, mais cresceremos e mais conseguiremos bons resultados para as famílias, para cada um desses alunos e alunas e para o país como um todo. Né? Parabenizo você aí, a Obrigada. faculdade, a Estácio, né, por esse Está trabalho, ao Senac, as instituições que a gente citou aqui, que tem um olhar tão apreciativo para esse tema. Muito obrigado, viu? Foi uma honra Obrigada, participar João. dessa E entrevista. a dica é essa, né? A gente ensinar com amor, né? Gente, se vocês gostaram desse Uhum. vídeo, compartilhe, curta, tá bom?
Esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Parabéns, sucesso, hein, Luana? Vamos aqui encerrar aqui a gravação. E parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado aí pelo convite. Obrigada a você.